Olá, povo de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Acabei de chegar agora de uma escola bíblica dominical abençoada, onde o nosso presbítero Alas trouxe a ministração da palavra do Senhor. Que lição maravilhosa, onde pude aprender muito sobre o reinado de Acasias. E estou aqui agora trazendo esta live para nós aprendermos a cada dia, porque o Senhor fala de várias maneiras, de vários métodos diferentes, e usa cada professor, cada aluno. E eu creio que através desta live Deus vai transformar vidas. Eu creio que através desta live muitos irão ouvir e crer e ver realmente a necessidade de darmos ouvidos à palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque a você que foi na escola bíblica dominical, quero parabenizar você porque não tá fácil, né? Nesse frio você levantar de manhãzinha, meu Deus do céu, não tá fácil, né? Eu confesso aos irmãos que aqui tá muito frio. Mas, glórias a Deus, estamos aqui para nós darmos uma continuidade nessa lição, cujo o tema hoje é a lição de número 5, o reinado de Acasias. Iremos aprender nessa lição quem foi Acasias. Será que Acasias teve influência de seu pai e da sua mãe? Como que foi o seu reinado? Qual foi o seu erro? Qual foi a sua sentença? Qual foi a história de Acasias? Porque todos nós, irmãos, deixamos uma história, deixamos um legado. Então hoje nós vamos aprender sobre a história do rei Acasias. Só que nessa história do rei Acasias entra também o profeta Elias. Eu acho interessante, irmãos, que essa lição ela vem falando da lição de número 3 até a lição de número 5, até a lição de número 6, falando sobre Elias. A partir da lição de número 6, para-se de falar do profeta Elias e começa a falar do ministério do profeta Eliseu. Como que é interessante você vir para a escola dominical? Como que é interessante você não perder uma escola bíblica dominical? Você aprende coisas que você pode aplicar para a sua vida. Porque o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O tolo é aquele que, se ele erra, eu também posso errar. Não, esse é tolo. Agora, o verdadeiro sábio é aquele que viu o erro do outro e fala assim, olha, eu não vou prevalecer naquele erro, porque Deus me deu o espírito de sabedoria. Glórias a Deus. Nós vamos estudar nessa lição, o título da lição é O Reinado de Acasias. Quem foi Acasias? Acasias foi filho de Acabe com Jezabel. Estudamos isso na lição passada e nós aprendemos que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Foi um homem que conseguiu irritar a Deus. Foi um homem que conseguiu provocar a Deus. O homem de todos os reinos que já tinham passado, que era Jeroboão, Nadab, Baasa, que era Inri, Onri, Elá, de todos aqueles 6 reinos que já tinham passado, 60, 70 anos depois de Jeroboão, Acabe, além de andar nos pecados de Jeroboão, além dele ter andado nos pecados de Jeroboão, Acabe agora, ele faz o quê? Ele duplifica, ele triplifica a situação, a ponto de ele ser destacado como um dos piores reis de Israel. E para acabar de incrementar a situação, já não estava boa, né? Ele agora faz, sabe o quê? Um casamento com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Nós aprendemos que quem foi Jezabel, quem foi Acabe, quem foi Onri, que era o pai de Acabe. E agora nós vamos ver a história do rei Acasias, que era filho de Acabe. O que Acabe ensinou para Acasias? Qual foi a influência? Será que Acasias não viu o que Deus fez na vida de Acabe? Será que Acasias não sabia do que Deus estava usando o profeta Elias no reinado de seu pai? Vendo ali ele sendo confrontado e vendo ali ele falando, olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E realmente se cumpriu a palavra de Elias sendo usado por Deus? Será que Acasias não viu essa situação? Será que Acasias não sabia o que era certo e o que era errado? Qual é a influência de nós como os pais ensinarem aos nossos filhos? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, ensina o teu filho o caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É importante que a nossa obrigação como pai é ensinar.
Eu, como pai, eu tenho a obrigação de ensinar o meu filho o caminho, a verdade, o Senhor, o caminho do certo, do errado, mostrar uma educação cristã. Isso é prova na Bíblia que em Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 9, diz o seguinte: ouve Israel. É Deus falando para o seu povo. É Deus falando para mim. É Deus falando para a nossa era. É Deus falando para a igreja hoje. É Deus falando para mim e para você agora. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E estas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás no teu filho, no caminhar, no deitar, no levantar, andando com ele no caminho. Ó, não é só você falar bem assim, vai para a igreja, filho, ali não. É você andar com ele no caminho. É você ir para a igreja com ele. Não é você apontar a igreja, não. É você estar junto com ele. É uma obrigação do pai, é uma intimação que Deus está dando ao seu povo a ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar. É uma obrigação minha como pai ensinar o meu filho o caminho da verdade. Deus está falando comigo, Deus está falando com você que está me ouvindo, Deus está falando de nós como os pais. Ensina o teu filho o caminho que se deve andar, porque se caso ele vier crescer, nós não devemos desviar dele a palavra, mas ele já tem o direito de escolha. Ele agora é de maior. Ele agora é homem. Mas enquanto é criança, enquanto você está ensinando, ensina o menino. Ó, não está falando para ensinar o jovem, não. Ensina o menino. Ensine o menino o caminho que se deve andar e até quando envelhecer. Ó, não é porque cresceu, virou homem que você não pode dar conselho. Não desvie a palavra. Não desvie da verdade. Dá conselho. Incentiva o seu filho. A responsabilidade dele escolher o caminho não é sua, é dele. Você vai ensinar quando é criança. Depois que cresce, a responsabilidade não é mais sua. Deus ele não vai te castigar porque você fez a sua parte. Aleluia. Ensinar é estar junto. Ensinar é com testemunho. Ensinar é com a vida, é com a palavra. Aleluia. Então essa lição ela vem nos incentivar muito porque Acabe ele foi um reinado terrível. E para acabar de incrementar a ruindade da casa com Jezabel, feiticeira, sacerdotisa de Satanás, Acasias ele vivia numa casa tenebrosa, uma casa terrível. Porém, ele viu ali Deus usando o profeta Elias. Ele viu o confronto, ele viu o que passou Samaria aqueles 3 anos e meio. Ele viu, ele soube a notícia, ele teve a percepção de que vê o quê? Que houve um desafio grande lá no Monte Carmelo, onde que quem saiu vencedor? O nosso Deus, o verdadeiro Deus. E o Deus Baal foi desmoralizado, foi queimado. O textual da lição passada diz que então caiu fogo do céu, fogo do Senhor. Não foi fogo do homem, não. Não foi fogo acendido por mão de homem, não. Ó, então caiu fogo do Senhor. Aleluias. E consumiu, acabou com tudo. Glórias a Deus. Ó, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e o pó, e ainda, aleluias, lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Que coisa linda! Você vê Deus demonstrando, não é um fogo artificial, não é uma metade de um fogo, não é só um calor não, é Deus como fogo abrasador que destruiu, aleluias, ele acabou com tudo, aleluia, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, glórias a Deus. Com certeza, Acasias viu, ouviu ou soube a notícia, ele estava num ambiente ruim, numa casa rebelde, numa casa onde se adorava Deus pagão, a vários deuses, onde que a sua mãe, ela era assassina de profeta, feiticeira, aprontava tudo do pior. Mas ele viu ali a diferença do que serve a Deus e o que não serve. E agora eu acho interessante nessa lição que vai falar que Elias, ele vai de frente com Acabe. Só que aqui com Acasias, quando Acasias era rei, ele não vai de frente com Acasias, ele vai de frente com uma caravana ordenada por Acasias. No meio do caminho nós vamos aprender isso nessa lição. Olha só o que vai acontecer. O textual disse o quê? Tenha já fim a malícia do justo, mas estabeleça-se o justo.
Ó justo Deus, aleluias. Por quê? Provas o coração e a mente. O Senhor, Ele prova o nosso coração. O Senhor, Ele prova a nossa mente. Está em Salmos de número 7, verso 9. O Senhor prova o meu coração. O Senhor prova minha mente. O Senhor conhece. Tem o Salmo 136, 139, que diz o quê? Sonda-me, Senhor. Só Tu me conheces. Aleluia. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu andar. Tu me cercas ao meu redor e de longe entendes o meu pensamento. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então, é esse Deus que nós servimos. E o nosso Deus é um Deus justo. Acabe, um reino perverso, um reino terrível. Porém, Acasias, ele teve o direito de escolha. Você, como pai, tem uma obrigação de ensinar o seu filho. Agora, o seu filho, ele tem o direito de escolha. Mas se você ensinar o caminho certo, o caminho da verdade, eu tenho certeza que ele vai fazer igual aquele filho pródigo. O filho pródigo, ele até saiu de casa. Mas lá no mundo, quando ele lembrou que na casa do pai tinha pão, o pão representando a palavra de Deus. Ele falou bem assim, olha, voltar-me-ei, eu vou voltar para a casa de papai. Aleluias, eu vou voltar para a casa de papai, porque lá tem pão. O pão representando a palavra. O pão representando a palavra de Deus. Se você dá o culto doméstico, se você ensina a palavra, se você está ensinando a palavra do Senhor, o seu filho pode até por influências malignas de alguns amigos depois da sua adolescência ir para o mundo. Mas ele nunca vai esquecer do pão da casa do pai. Ele nunca vai esquecer do pão. Ele vai ter temor, ele vai ter tremor. Só que Acasias aqui, se Acabe foi ruim, Acasias ele andou no pecado do seu pai e no pecado de Jeroboão, de todos os reinos. Acasias, ele seguiu os passos de seu pai e da sua mãe Jezabel. Foi um homem terrível, porém ele governou durante 2 anos. E aí o que acontece? Uma certa vez, ele no seu quarto, nas suas recâmaras, no seu segundo andar, o que acontece? Ele estava pendurado, ou agarrado, ou encostado em uma grade. A Bíblia fala que ele cai da grade. Olha só que lugar inusitado que esse homem estava. Um rei cai da grade de um quarto, do segundo andar. Vai entender, irmãos. Vai entender essa situação. Lugares que não era para ele estar. Não sei. Só que a Bíblia diz o seguinte, que quando ele cai, ele não consegue mais andar. Automaticamente ele fica acamado. Ele fica numa situação difícil. E aí que entra o erro dele, irmãos. Apesar de ele ter governado durante esse tempo todo um reinado perverso, seguido o conselho, seguido o conselho de seu pai, seguido o conselho da sua mãe, a influência da sua mãe, irmãos, as influências malignas, ela pode sim entrar em nossas vidas, mas nós temos o poder de decisão. É nós que temos o poder de decisão. Você observa na lição de número 2 sobre o reino dividido, onde que Jeroboão e Roboão, ali conta a história daqueles 2 reinos divididos, que Roboão pede conselhos aos mais velhos e o mais novo. Qual foi a escolha dele? Ouvir os conselhos dos mais novos. Mas foi erro dele? A escolha foi dele. Ele poderia ter optado em ouvir o conselho dos mais velhos, que era o certo. Pessoas que estavam ali no reino com experiência, né? Já tinha passado pelo reinado de Salomão, pessoas anciãs. Não, ele menosprezou, ele não deu nem ideia. Então, irmãos, o poder das nossas escolhas é muito grande. Você pode sofrer uma influência? Pode, mas quem vai definir quem você é você. Independente se você nasceu num ambiente que é de prostituição, de pecado, de droga, de tudo que presta e que não presta, é você que vai decidir. É você que vai falar bem assim, olha, Josué fala bem assim, olha, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, os Girgazeus, os Ereteus, os Ferezeus, ou o nosso Deus verdadeiro. Se vos parece mal servir ao Senhor, porque tem pessoas que acham que servir a Deus é ruim. Se vos parece mal servir ao Senhor, vosso Deus, escolhei hoje a quem servais. A opção é de vocês, a escolha é sua. Lógico que tem as consequências.
porém eu e a minha família, olha que decisão mais linda, mais séria da vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos ver que Acasias, ele não seguiu o conselho do Senhor. Ele não seguiu o conselho do rei, do profeta Elias. Ele seguiu o conselho da sua mãe, a influência da sua mãe. Ele seguiu o conselho de seu pai, do seu pai Acabe. E o que aconteceu? O reino perverso, um reino de idolatria. E ele chega agora nessa situação que ele cai daquela grade, do segundo andar do seu quarto. Você vai observar que ele estava acamado, não tinha condições. E agora ele manda os mensageiros dele consultar lá em Ecrom, uma das 5 cidades maiores dos filisteus. Ele manda consultar e pergunta, manda o camarada lá do grupo lá, perguntar, consultar a Baal Zebub. Meu Deus, olha que situação, irmãos. Consultar ao deus pagão. Baal Zebub era chamado de o deus da mosca. E ele tinha ali era como se fosse o deus que profetizava. E eles, de acordo com o texto, dá a impressão que eles profetizavam a partir do zumbido da mosca. Aquelas... Meu Deus, olha só que situação, irmãos. Acreditando que aquele zumbido era o espírito de Baal Zebub que falava com ele a profecia e trazia as mensagens para o povo. Olha só que situação. Acasias manda a sua tropa ir até lá em Ecrom procurar Baal Zebub. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro da casa do Senhor. Deus está falando, Deus está usando os seus profetas, Deus está agindo de uma forma especial, mas tem pessoas que ainda estão consultando outros deuses. O que é isso, irmão Danilo? É quando você tem Deus na vida, quando você tem a Bíblia, quando você tem a palavra de Deus revelada para você estudar, você começa a consultar horóscopo, consultar cartomantes, consultar feitiçaria, consultar adivinhações, consultar pedras, consultar coisas que não agradam a Deus. Deixa de adorar a Deus, o verdadeiro, e vai consultar homens. Quantas pessoas foram enganadas por esse tal de João de Deus? Quantas pessoas foram enganadas? Tinha o nome de João de Deus, mas de Deus não tinha nada. E quantas pessoas estão correndo atrás de milagres, atrás de profecias, atrás de poços? Tem um profeta na Bíblia que diz bem assim, olha, Deus usa ele e fala bem assim, olha, o meu povo fez 2 maldades. Eles cavaram rotas, cavaram poços e beberam águas sujas. Além de cavar poços, buscaram águas sujas, águas rotas. Meu Deus, o que é isso? É você ter a água pura, que é a palavra de Deus, dentro da sua casa para você estudar, meditar. Você está correndo atrás de homens para profetizar. E aí chega lá, outros espíritos fala na boca daquele profeta e você é enganado quando você vê que é a palavra de Deus. Qualquer profecia, irmãos, se não tiver base na Bíblia, que seja amaldiçoada. Porque a palavra de Deus, ela é a maior profecia que existe na face dessa terra. Glórias a Deus. E aqui, Acasias manda consultar Baal Zebub. E quando essa comitiva estava no meio do caminho, o Espírito do Senhor fala com Elias, Elias, vai no meio do caminho que tem uma comitiva. Vai lá. Aleluias. E Elias vai. Quando chega no meio do caminho, Elias fala, por acaso, não há Deus em Israel? Por acaso, não tem um Deus verdadeiro aqui a quem vocês consultar? Vocês têm que consultar lá em Ecrom. Vocês têm que sair daqui para consultar homens, consultar pedras, consultar tarô, consultar cartomantes, consultar isso, aquilo, outro. Irmãos, isso, irmãos, está influenciado. Tem pessoas que estão tão apegadas a poder, a glória, a status, Meu Deus. Que isso não é diferente, irmãos, nos dias de hoje. A idolatria, eu conheço pessoas que andam com tanta idolatria, com negócio de dólar, negócio isso, que eu conheço um cara que ele andou com dólar mais de 20 anos na carteira, acreditando que aquele dólar trazia sorte. Pelo amor de Deus, irmãos. Crente não tem sorte não, crente tem Deus. Crente tem Deus, não precisa de sorte.
A nossa sorte está em Deus, muito menos azar. Nós temos Deus conosco, aleluia, que nos protege, nos guarda, nos dá o suficiente. Aqui o reinado de Acasias, você vai ver que quando ele já estava, né, dominando há muito tempo, 2 anos. E aqui o que acontece? Quando Acasias manda consultar, ele dá de encontro, Elias dá de encontro com essa comitiva. E o que mais interessante, irmãos, que essa comitiva tinha recebido a ordenança de um rei. E quando ele vai no meio do caminho que encontra o profeta Elias, eles não concluem o seu serviço de ir lá em Ecrón e voltar. Não, dali mesmo eles voltam. Olha só, irmão. A palavra de um profeta, ela é muito maior do que a palavra de um rei terreno. Quando ele é usado por Deus, você vai ver que eles estavam debaixo de uma ordenança real. O rei Acasias tinha falado, vai em Ecrón. Só que no meio do caminho eles encontram o profeta do Senhor. E quando encontram o profeta do Senhor, o que acontece? Eles vão e voltam. Voltam até o rei. E o rei olha para eles e fala assim, mas já voltaram? Já voltaram? Deu tempo de vocês ir em Ecrón e já voltar? E eles explicam para o rei, ó rei, eu estava no meio do caminho, rei. E chegou um homem e falou bem assim, por acaso não tem Deus em Israel para vocês ir consultar Baal-zebub? Por acaso não tem Deus aqui na sua terra? Aqui em Jerusalém, aqui em Samaria, para vocês ir lá nos fins do mundo, adorar outros deuses? Aí o que acontece? E outra, o rei que mandou você fazer isso, ele não vai sair da cama, ele vai morrer. E quando ele chega diante do rei, ele fala assim, ó rei, eu tenho 2 mensagens para falar com o senhor. Primeiro, encontramos um homem no meio do caminho e ele perguntou, por acaso não há Deus em Israel para que vocês venham consultar? Nós não tínhamos falado nada com ele. E ele já chegou falando desse jeito. E logo em seguida, rei, ele falou alguma coisa a respeito da sua pessoa. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, rei, que a sua mensagem enviada por você, que quem mandou essa mensagem, que foi você, não vai levantar dessa cama. Esse camarada falou que você não vai levantar dessa cama. E ele desapareceu. O homem desapareceu. Aí o rei fala bem assim, me fale mais desse homem. Quem é esse homem? Qual era o traje dele? Aqui que entra a história, irmãos. Qual era o traje dele? Aí ele fala bem assim, era um homem de pelo, o homem que tinha um cinto de couro. É Elias, o tisbita. Meu Deus, irmãos, a identidade do crente. O crente, ele é identificado pelo seu caráter, pela sua roupa, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir. O crente, ele é diferente. Acasias aqui, ele já deu uma demonstração que ele conhecia quem era Elias, porque ele era do reinado de Acabe. E Acabe, ele teve muitos confrontos com Elias. E nesse caso aqui, o primeiro confronto de Acasias foi com Elias, foi com a comitiva, não foi direto com Acasias. Porém, quando Acasias chega e fala bem assim, quem é esse homem, que eles dão identificação, olha, tinha isso, tinha aquilo, a roupa dele era assim, ele era peludo, ele tinha pelo disso, tinha cinto daquilo, tal, ele era um homem simples, um homem humilde, só que ele desapareceu. O rei automaticamente falou assim, é aquele mesmo lá, ó, que meu pai perguntou se era o perturbador de Israel. É o Elias, o tisbita. Irmãos, no momento mais cruel, no momento mais difícil da sua vida, é que você vai ver quem você vai buscar, se é o verdadeiro Deus ou se não é. Nesse momento mais difícil do rei Acasias, onde que ele estava na cama, ao invés dele buscar a Deus, se arrepender, se converter, buscar a presença do Senhor, Deus poderia ter mudado o quadro, mas não, ele vai consultar um Deus morto, um Deus mosca, um Deus que não fala. Meu Deus! E nessa situação, quando ele descobre, quando ele cai a ficha, é o Elias, o tisbita, é nesse momento que ele se enche de raiva. Ele se enche de ira, a ponto de ele falar, sabe o quê? Eu vou buscar esse profeta. Eu quero ele aqui. Aí nós vimos a arrogância desse homem, a prepotência dele. E ele juntou a comitiva com 50 homens. Manda um capitão sobre 50 homens. E fala,
Eu estou aqui, eu estou deitado, mas eu não estou morto. Manda buscar Elias para mim que eu quero conversar com ele. E esse capitão junta sua comitiva e vai lá nos altos, aonde estava Elias. E Elias provavelmente orando, louvando ao Senhor, não sei. A Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, ele grita: Elias, homem de Deus, desce. Olha que intimação. Desce, como se fosse um animal, como se fosse um cachorro. E Elias, cheio de Deus, irmãos, cheio do poder de Deus, ele fala: vive o Senhor, aleluias, por cuja face estou. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e acaba com todos eles. Não é desse jeito que ele fala com o profeta. Não é assim que ele fala com o homem de Deus. Tem que ter respeito. Ainda que ele é rei, mas ele tem que respeitar o rei dos reis que está sobre a minha vida. Aleluias. E a Bíblia diz que imediatamente desceu fogo do céu e lambeu e matou todos aqueles 50 homens e o capitão. E a notícia chega nas recâmeras do rei Acasias. Acasias falou bem assim: eu não me dou por vencido. Vai lá a segunda leva, juntou mais 50 homens. Mais 50 homens. Coloca mais mais um capitão. Vai lá. Vai diante de Elias. E manda ele descer depressa. Isso é uma intimação real. Acasias estava se achando. Mesmo doente. A pessoa, quando ele é arrogante, quando ele é prepotente, mesmo no leito da morte, só Deus para fazer um milagre. O camarada, em vez de se humilhar, buscar a presença do Senhor, né? Pedir os perdão dos pecados a Deus. Não, ele quer de qualquer jeito matar Elias ou provocar alguma prisão a Elias. Ele seguiu o conselho de sua mãe. Sua mãe tinha ódio de Elias. E aí agora, o que acontece? Quando essa segunda leva chega no monte, esse capitão dá o grito: Elias, homem de Deus, desce depressa. Desce depressa. Isso é uma intimação real. Meu Deus. O primeiro falou: desce, igual um cachorro. Esse daqui falou assim: olha, desce depressa. É como se falasse assim: olha, se você não descer, eu vou subir aí. E aí o negócio vai ficar feio pro seu lado, Elias. Oh, meu Deus do céu, coitado dele. Elias, mais uma vez, com toda a humildade: Senhor, se eu sou homem de Deus, por cuja tua face eu já estou, tenho certeza que eu estou diante da tua face, desça fogo do céu e acabe com todos eles, Senhor. Eu não quero encostar a mão em nenhum deles. Desça fogo dos céus. E a Bíblia diz que imediatamente o fogo desceu. Aleluias. E matou aqueles 50 homens e aquele segundo capitão. Nessa brincadeira aí, irmãos, já tinha ido 100 pessoas mortas, 102 pessoas mortas. E a notícia chega de novo ao rei Acasias: ó rei, essa segunda leva de homens que foram até Elias, morreram todos eles, foram fulminados com fogo que desceu do céu. Não foi fogo de Elias não, foi fogo de Deus. E aqui eu aprendo uma lição muito linda, irmãos. O respeito pela autoridade profética de um homem. O respeito pela autoridade de um homem de Deus. Uma certa vez eu li num livro, ou foi um comentarista falando, um camarada falando, que o rapaz chegou perto da rainha Elizabeth e perguntou a ela qual é o maior medo dela. Ela poderia dizer da morte, de ser assaltada, de algo assim ser roubado? Não, porque polícia ela tinha, né? Um exército 24 horas vigiando a casa dela, ela tem. A resposta dela foi o seguinte: eu tenho o maior medo, sabe de quê? Quando um homem, segundo o coração de Deus, dobra o seu joelho para orar. Porque Deus responde. Aleluias. Deus responde às orações do teu servo. E aí o que acontece? Acasias, aí que irritou ele mais ainda, porque já tinha morrido 50 homens dele. Agora morre mais 50. Acasias, ele tá à flor da pele, ele quer pegar Elias de qualquer jeito. E quando ele junta mais um grupo de 50
e mais um capitão, e fala bem assim, vai lá e manda Elias descer, porque é assim, 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 assado. Esse capitão, irmãos, ele viu a situação. Olha, a primeira leva de 50 morreu. A segunda leva de 50 também morreu. Agora eu estou indo com esse grupo de 50 diante do profeta de Deus. E eu vi com meus olhos, eu ouvi a notícia, eu vi ali 100 pessoas mortas. Eu tenho que ver como que eu vou escolher, como que eu vou falar diante desse homem. Aleluias. E olha a humildade desse soldado, que não era um qualquer soldado, era um soldado de alta patente real. Ele dá o grito de lá de cima e fala, ó Elias, profeta do Senhor, homem de Deus, tenha de misericórdia da minha vida, tenha minha vida por preciosa diante de ti. A Bíblia diz que ele se humilhou, ele se ajoelhou, aleluias. Ele clamou por misericórdia. É isso, irmãos, a chave da lição. É você clamar, é você se dobrar, não importa a sua autoridade real, não importa a sua posição eclesiástica, não importa a sua posição social. Não importa se você é prefeito, se você é governador, se você é do primeiro, segundo ou do terceiro comando. Não, Deus está falando. Se dobre, se joelha, se humilha. E esse policial, esse comandante, na responsabilidade dessas 50 levas de soldado que foi até Elias, ele tinha duas situações. Ou eu busco Elias e trago, ou eu morro. É duas situações. É dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Ou é Deus ou é o diabo, não tem meio termo. E aí agora ele vai diante do profeta e grita lá de cima, Elias, se a minha vida for por preciosa, não só a minha vida, mas a vida desses 50 homens que está comigo, Elias. E se ajoelhou e clamou ao Deus de Elias, porque ele lembrou da história de Elias, ele viu os desafios de Elias, ele viu a história de Acabe, ele viu ali, tem muitas pessoas, irmãos, que estão vendo o que Deus está fazendo e está inerte, está como se fosse morto, não está reagindo. Deus está operando, Deus está fazendo milagre, Deus está curando e as pessoas estão ali igual um toco. Eu lembro, irmãos, dessa passagem. Eu lembro daquela passagem que quando o povo, foi invadir Jericó, que ali Raabe dá hospedagem ali para os espias, os profetas do Senhor. Aleluia. Que quando ela consegue esconder eles daqueles policial, o que acontece? Ela chega e fala bem assim, olha, o seu Deus, aleluia, o seu Deus, o Deus de Josué, é um Deus terrível. É um Deus que já matou os amorreus, os ferezeus, é um Deus que matou os reis de Gog. É os Deus que fala e faz. Quando vocês vierem invadir Jericó, proteja a minha vida, proteja a minha família. Gente, quem está falando isso é uma pessoa ímpia. Não é um crente que está dentro da igreja, não. É uma mulher ímpia, uma mulher prostituta. É uma mulher de fé. Raabe, a meretriz, a Bíblia conta que ela, além de hospedar os profetas do Senhor, de proteger eles daqueles policial, de dar o abrigo a eles, ela falou bem assim, olha, o Deus que vocês servem tem história. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi o Deus que atravessou o Mar Vermelho, foi o Deus que fez isso, fez aquilo. Olha, quando vocês vierem invadir aqui, em Jericó, aleluias, proteja a minha família. Irmãos, e no decorrer da história nós vimos ali o que Deus fez na vida de Raabe. Não foi diferente na vida desses policial aqui, 50 homens, e esse comandante, ele se ajoelhou, ele se humilhou. Aleluias. Ele reconheceu que Deus era maior do que ele, que Deus era maior até mesmo do que o rei dele. Aleluias. Glórias a Deus. É essa lição que eu aprendo nessa manhã. Acasias, ele manda essa terceira leva. E quando chega lá, que Elias fala, Senhor, em cuja tua face estou, se sou homem de Deus. Olha só que interessante, irmãos. Os três comandantes, os três policiais, todos os três falou a mesma palavra. Só que um falou com tom de intimidação, intimando, desce. O outro falou, desce depressa, senão o negócio vai estreitar. Já o terceiro se humilhou, se ajoelhou, clamou, aleluias. Olha só, irmãos, o que eu aprendo com isso? O respeito à autoridade de Deus. E a Bíblia diz que
Quando Elias clama ao Senhor, o anjo do Senhor fala para Elias: Elias, pode descer. Pode descer. Porque o Senhor, ele prova o coração e a mente. Foi o que o textuário está dizendo. Ó, aleluias. Tenha já fim a malícia do justo, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. O Senhor está provando a sua mente, o Senhor provando o seu coração. O Senhor sabe a sua intenção. O Senhor sabe o que você vai falar até mesmo antes. O Senhor sabe se você está ajudando com interesse. O Senhor sabe se você está indo para a igreja só por ir. O Senhor conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. E Deus, conhecendo o coração daquele policial, daquela terceira leva, o que ele fala? Elias, pode descer, Elias. Acompanha eles até o rei. Vai até o rei com eles. E a Bíblia diz que Elias desce, irmão. Elias não desceu igual o primeiro que queria que ele descesse igual um cachorro, igual um animal. Não, não. Na base do grito, não. O Elias, ele não desceu com a ordem do segundo. Desce depressa, desce. Não foi com gritaria, não. Ele desceu com honrarias, glórias a Deus. Ele desceu sendo cortejado por um soldado. Olha, nós vamos fazer o cortejo de você até o rei. Aleluias. Eu imagino, irmãos, aquela preparação, aquela cavalaria toda, aqueles policial. E Elias agora entra naquela carruagem e vai estar de frente o rei Acasias. E ele vai direto para o palácio. E quando ele chega no palácio, que encontra ali, irmãos, aquela situação, o rei Acasias acamado, cheio de raiva, irado. Imagina agora aqueles policial que tiveram perdido seus entes queridos na primeira leva, na segunda leva, juntamente com seus colegas de trabalho. Aqueles que estavam puxando para o lado do rei. Agora ele vê ali aquele camarada que tinha matado 100 policiais. Não ele matado, mas quem matou foi o próprio Deus com seu fogo consumidor. Pelas arrogâncias. Por estar determinado a adorar, a seguir a ordenança de um rei terreno, muito maior do que a ordenança do rei de Deus. Imagina a raiva que esse povo estava de Elias. Tanto o rei, quanto os outros soldados que estavam ali diante do rei, por ter perdido seus entes queridos. E agora chega Elias diante do rei Acasias. E quando Elias chega diante do rei Acasias, Elias não titubeou. Elias não mudou a conversa. Elias não profetizou de outro jeito. Elias não foi comprado, Elias não foi... Não. Elias chegou e falou a mesma palavra que ele tinha falado com aquela comitiva que estava indo consultar ao deus Baal-zebub. Por acaso não há Deus em Israel para você mandar, ó rei, ir consultar um grupo de pessoas e lá buscar uma resposta a Baal-zebub, se por acaso você vai viver ou se você vai morrer? Olha, o meu Deus manda falar com você. Dessa cama você não vai levantar. Você não vai pôr o pé no chão mais. É dessa cama daí, meu filho, para a sepultura. E dá as costas e vai embora. Agora imagina a situação de Acasias. Porque até então, irmãos, existe uma situação aí. Uma coisa é você mandar alguém falar uma mensagem. Outra coisa é você falar a mensagem. Aleluias. Uma coisa é eu falar bem assim, vai ali e fala para tal irmão assim, assim, assado. Essa pessoa que ouviu a mensagem pode falar bem assim, será que ele falou assim mesmo? Será que é verdade? Será que... Não, mas quando essa pessoa chega na cara, no rosto da pessoa e fala... E eu acho lindo, irmãos, que Elias, ele tinha tanta convicção de que Deus estava falando através do seu ministério, através da sua vida, que ele chegou na frente do rei, irmãos. Não foi na frente de um auxiliar, de um ajudante, de um... Não, ele chegou na frente do rei e falou, ó rei, Deus manda falar assim, 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 assado, e acabou. E a Bíblia diz que a palavra que Elias falou se cumpriu. Glórias a Deus. Essa história, irmãos, vem nos ensinar, essa lição vem nos ensinar o quê? A nós não ficar consultando poços, nós não ficar indo atrás de profeta,
Nós não ficar indo atrás de A e de B. Ah, vou na casa da irmã ali porque a irmã ali revela. Ah, eu vou lá em Vitória porque lá Deus usa tal irmão, Deus usa tal irmã. Irmãos, a palavra de Deus é a revelação de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que estão idolatrando homens. Está idolatrando. A Bíblia diz o seguinte, olha, esses sinais seguirão os que crerem. A Bíblia não fala que os que crerem seguirão sinais. Não. A Bíblia fala que esses sinais seguirão os que crerem. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você não pode ir atrás de homens, porque você está endeusando o homem, você está idolatrando o homem. E Deus, ele não dá a sua glória a outro. A glória é de Deus, o louvor é de Deus. Faz uma prova com Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor, no quarto. Eu estou buscando a tua presença. Senhor, usa um dos seus profetas para vir até a mim. Deus vai fazer isso. Deus faz. Faz uma prova com Deus para você ver. Deus já fez isso na minha vida, ele faz na vida de várias pessoas. Você observa que aqui com Acabe, com Acasias, quer dizer, ele não foi até Elias, não. Foi Elias que veio. Tem alguma coisa errada ali, ó. Tá indo consultar outros deuses. Tá indo atrás de Deus pagão. E muitas das vezes, quantas vezes nós idolatramos o homem, né? E quebramos a cara. Ah, idolatramos o cantor. Idolatramos o pregador. Idolatramos aquele que ministra, aquele que profetiza, aquele que está profetizando. Quantas das vezes, irmãos, nós vamos, não, vou naquela igreja porque aquela igreja ali Deus revela. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. A maior revelação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não devemos nos idolatrar. Devemos buscar a presença do Senhor. Devemos crer que Deus usa os seus profetas. Deus usa sim. Mas foi o que eu falei antes. Qualquer profecia, irmãos, que não tiver base bíblica, sai fora. Sai fora. Aqui ele estava mandando consultar Baal-zebub. O mesmo Deus que Acabe, o seu pai, adorava. E além de adorar Baal, agora casa com Jezabel, Acabe no caso, né? Casa com Jezabel, que é sacerdotista de Azerá, de Satanás. E aí fica dois deuses, Baal e Azera. E agora Acasias passa a adorar Baal, só que um Baal pior ainda, né? Baal-zebub, Baal que falava através das moscas. Quantas pessoas que acreditam que Deus está falando, irmãos, através de pedras, através de carta, através de dinheiro, através da cartomancia, através de espiritismo, consultando mortos. Quantos crentes, irmãos, estão indo atrás disso? Meu Deus, pessoas que não têm base bíblica. A Bíblia não nos dá base para isso, irmãos. Não nos dá base para isso. Nós temos aqui, ó, a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Nós temos convicção do que nós pregamos. E a palavra de Deus, ela é o quê? Viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela fala tanto para mim, igual falou nessa lição, e está falando para você que está me ouvindo nessa manhã. Aqui também fala, irmãos, eu achei interessante aqui, eu até deixei escrito aqui, ó, Baal-zebub era o deus das moscas, era a divindade de Ecrom, era o deus de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a única a receber a arca da aliança antes de ela ser devolvida a Israel nos dias de Samuel, capítulo 1, verso 10, 5:10. A arqueologia tem mostrado que tratou-se de importante cidade naquela época. Alguns entendem que esse nome era uma forma de zombeteira de os israelitas se dirigirem a essa divindade, cujo nome seria mesmo Baal-zebub, que significa Senhor dos lugares altos, e que até explica porque o rei Acasias tinha pedido fosse ele consultado, já que havia caído de um lugar alto. O gesto de Acasias era uma nítida afronta ao Senhor. O rei deliberadamente desconsiderava a Deus e mandava consultar uma falsa divindade, situada em um país estrangeiro, para saber se iria morrer ou se ia se sarar. Olha só que situação, né? Idolatria continuava a idolatria. A idolatria vinha permeando no reino, né? De Jeroboão, de Nadab, de Elá, de Zinri, de Baasa. E aí vem ali de Onre, depois de Onre, que foi o pai de Acabe, veio Acabe, depois de Acabe veio Acasias, e aí vai indo. Irmãos, foram 19 reinos. E a Bíblia diz que o reino do norte, nenhum deles
nenhum deles andou no caminho do Senhor. Tinha uns que era pior, tinha uns que era péssimo, tinha uns que era horrível. Só que Acabe, irmãos, ele conseguiu sobrepor todos os reinos. E agora a gente estuda nessa lição aprendendo sobre Acasias, que era filho de Acabe. Então, nós vemos aqui que eu aprendi nessa lição, irmãos, algo importante. Eu quero aplicar aqui para os irmãos. Que é fatal quando nós abandonamos o verdadeiro Deus. É fatal. É morte. É morte, tanto física quanto espiritual. Eu aprendo que a maior proteção e poder vem de quê? Da obediência à palavra do Senhor. Nós temos que crer que o nosso Deus é o Deus de Elias. O nosso Deus, irmãos, é o Deus de amor. É o Deus de justiça. Mas nosso Deus, ele é fogo. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele é o Deus que demonstra através do fogo. Observa lá com Moisés. Moisés no monte, né? Aí ele fala assim, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa aqui é santo. O lugar que você pisa aqui é santo. A casa do Senhor é lugar santo. Porém, olha aqui, Moisés, ó, a sarça estava pegando fogo, só que não acabava. Irmãos, é Deus, irmãos. Como é que um fogo vai pegar no capim, um exemplo, no mato, e não vai destruir aquele mato? Ah, tá pegando fogo, mas é um fogo diferente. É o fogo de Deus, é a presença de Deus. Observa lá no Pentecoste, quando estávamos todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio o fogo de Deus, o fogo veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Então é interessante quando nós aprendemos uma lição dessa. Eu aprendi nessa lição o seguinte, que mesmo sendo rei, Acasias ele teve a chance, ele teve a escolha. Ele teve a escolha. Apesar de dentro da sua casa ser um lar perverso, ele teve tudo para escolher. Porque você como pai, você como filho, você ensina. Qual é o pai que não ensina o caminho certo para o seu filho? Pode ser o pai pior que for, ele quer o melhor para o filho. Ele quer que o filho segue o caminho do Senhor, que o filho seja isso, que o filho seja aquilo. Só que quando o filho cresce, ele acha que é o dono da cocada preta, ele se acha que sabe alguma coisa e sai do caminho do Senhor. Mas aquela semente que foi plantada, ela vai germinar. Uma hora ela vai germinar. E ele vai lembrar, na casa do meu pai tinha pão e eu aqui padeço de fome. Na casa do meu pai tem fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Aleluias. Eu sei que meu pai me ensinou a verdade. Eu sei que meu pai me ensinou o caminho da verdade. Porque uma coisa não é você falar, é você viver. Porque a minha vida, muitas das vezes você não lê a palavra, mas você lê a vida do A, do B, do vizinho. Quantas pessoas falam, eu tenho vontade de ser igual a ele? Quantas pessoas falam, eu tenho vontade de ser como ele? Porque, irmãos, isso não é para você glorificar, é para o nome do Senhor ser glorificado. Porque se você se glorificar, você está tirando a glória que é de Deus e jogando para cima de você. E Deus, ele não aceita isso. Olha só, Acasias ele tinha tudo para glorificar a Deus e levar a glória a Deus e pedir a Deus que levantasse ele daquela cama, que Deus poderia fazer um milagre ali na vida dele. Mas o que ele faz? Ele vai consultar a pessoa errada. Ele vai consultar um Deus pagão. E quantos de nós, irmãos, sem base bíblica, sem conhecimento de Deus, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento, estamos deixando a verdade e partimos para o relativismo. Será que realmente é verdade? Será que realmente a palavra de Deus é verdade ou ela só contém a verdade? E isso, irmãos, significa o quê? Relativismo. Nós vivemos uma verdade. E a verdade, ela existe. A verdade, ela é a palavra de Deus. Você, filho, que ouve a palavra do Senhor, do seu Deus, hoje, do seu pai, hoje, guarda no seu coração. Porque no momento da adversidade, no momento que você estiver acamado, no momento que você estiver precisando, você vai lembrar, olha, o conselho de meu pai. Meu pai já foi pastor, meu pai já pregou, meu pai me ensinou. Eu estou aqui errado, eu estou aqui no caminho errado, mas meu pai fez isso, a minha mãe me ensinou aquilo. E do mesmo jeito, você que viveu num lar perturbado, num lar de prostituição, num lar de droga, num lar de terrível, você é responsável pelos seus atos. A Bíblia fala de um rei que o pai dele, Acaz, ele foi terrível. Ele ofereceu seus próprios filhos a Moloque, a demônios. Mas quando ele morre, o filho dele
é rei. E esse filho dele faz o quê? Anda nos caminhos do Senhor. Destrói toda a adoração que o seu pai tinha feito. Aleluia. O rei Ezequias. Ele destrói tudo. Adoração a Baal, adoração a Azera, adoração a Moloque. Ele destrói tudo, todo o holocausto, todo o incenso. E ele quebra, sabe o que até, irmãos? O que? A serpente de ouro que Moisés tinha levantado. O que eu aprendo com isso, irmãos? Porque tem pessoas, irmãos, que Deus tinha dado a ordenança para Moisés, é o seguinte: Moisés, faça uma haste e nessa haste coloque uma serpente para que todos que olharem para a serpente ser curado. Só que aquilo ali, irmãos, acabou virando, sabe o quê? Um objeto de idolatria. E Deus não quer que você idolatre o pastor, idolatre o terno, idolatre a roupa, idolatre o lenço, idolatre o carro, idolatre... Não. Deus quer ser adorado. Não é ser idolatrado. Deus não quer ser idolatrado. Deus quer ser adorado. E esse povo, nesse reinado de Ezequias, ele estava fazendo, sabe o quê? Idolatrando. Fazendo o sinal da cruz para quê? Para aquela imagem que estava naquela haste, onde que Deus tinha falado: Moisés, faça isso para que todos que olhar para esta haste ser curados. Mas o poder não estava na haste, irmãos. Aquilo ali estava tipificando, estava simbolizando o poder de Deus. Aleluias. O povo hoje está indo pelo mesmo caminho, deixando de adorar o Criador e adorando a criatura, deixando de adorar a Deus e adorando o homem, idolatrando o homem. Essa lição vem nos ensinar preciosas lições, irmãos, para como nós respeitarmos o profeta do Senhor. E quando o profeta do Senhor fala, Deus, não é ele não, Deus vela pelo que ele fala. Amém? Eu quero agradecer aqui o nosso estimado pastor Joel Furtado dos Santos, que está assistindo. Aí também o Samuel, né? Filho do nosso irmão Márcio. Deus abençoe o irmão Samuel. Ao meu primo Otávio também, que está assistindo. A irmã Marinalva ali de Barcelona. A todos, irmãos, que estão assistindo essa live. Se você quiser, pode compartilhar. Pode aí dar o seu comentário. Pode acenar, pode ficar à vontade. O mais importante é que você ouça, guarda a palavra do Senhor. E que essa palavra venha frutificar em sua vida. E que no momento mais difícil, você busque a Deus. Não venha consultar profeta A e profeta B. Não. Busque a Deus. Porque Deus ele vai falar contigo. Faça uma prova com Deus. Amém? Eu quero agradecer a todos que ouviram essa palavra. E que Deus continue trabalhando em cada coração. Domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos estudando sobre a transição, né? O transporte, né? Deus agora findando o ministério de Elias e passando para o profeta Eliseu. Que lição linda, irmãos. Que lição maravilhosa. Guarde no seu coração. Estude a lição. Memorize o textual. Guarde no seu coração. Amém? Domingo que vem estaremos aqui, se Deus nos permitir, para a glória do teu nome. Fica com Deus e um abraço a todos que irão ouvir. Estão ouvindo. Transmite seu amigo. Anuncie a palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Fique com Deus. Até no próximo domingo. Amém.